Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Graças ao nosso bondoso Deus, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. Hoje com a lição de número 15, com o tema Cristo, o cabeça da igreja. Vamos iniciar a nossa aula com duas perguntas e no decorrer da lição refletir. Primeira, será que nos dias de hoje as igrejas entendem realmente quem é o cabeça da igreja? Segundo, os discípulos hoje conseguem identificar o que a cabeça representa para o corpo? As escrituras respondem essas perguntas e afirmam que o cabeça da igreja é ninguém mais senão Jesus Cristo. Paulo escreveu: como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Ele é o cabeça da igreja porque ele a amou e por ela morreu. Jesus tem o direito de guiar a igreja por causa do seu grande sacrifício. Permita que a frase Cristo é o cabeça da igreja penetre profundamente em seu pensamento. Ver Cristo como cabeça da igreja dá segurança àqueles que são membros da igreja que pertence a Cristo. Ele é o cabeça em autoridade. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja em autoridade. Ele é o Senhor e ele guia por meio de sua doutrina. Após a ressurreição e a ascensão aos céus, Cristo sentou-se à destra de Deus nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja o qual é seu corpo. Paulo enfatizou essa mesma verdade em Colossenses ao dizer: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. De acordo com o livro de Hebreus, Deus fala hoje com seu povo por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando o autor de Hebreus diz, nesses últimos dias, que Deus fala conosco hoje, através de Jesus Cristo, ou seja, através de sua doutrina. Ele, Deus, exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja vive sob sua autoridade e liderança. Mesmo numa era centralizada no eu, as pessoas que estão na igreja que pertence a Cristo não podem impor sua própria maneira ou sua vontade. Não podemos dizer eu primeiro e ao mesmo tempo reconhecer Jesus como Senhor. Cada decisão que um cristão toma é uma decisão espiritual, guiada pela obediência à liderança de Jesus Cristo. Ele é o cabeça em exemplo. Segundo, Cristo é o cabeça da igreja em exemplo. Ele é o modelo perfeito da obediência a Deus. Ele lidera mediante uma vida sem pecado. Pedro disse que Cristo não cometeu pecado e falta alguma se achou em sua boca. Quando ele era ultrajado,
não revidava com traje. Quando sofria, não fazia ameaças. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Cristo nunca precisou se desculpar-se por um erro que tivesse cometido. Ninguém jamais manifestou a ele pedindo explicações por uma palavra por ofensa. Seu coração nunca conheceu um pensamento pecaminoso. Seus inimigos investigaram sua vida, mas foram incapazes de encontrar um único pecado. A cabeça da igreja é perfeita em caráter, bem como em autoridade. Sua igreja deve atender a seus mandamentos e imitar a sua vida. João escreveu: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Por causa da liderança singular que Jesus ofereceu à igreja, Paulo podia cobrar aos irmãos: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A igreja de Cristo olha para a vida de Cristo como modelo de como viver. Ele é o nosso cabeça em exemplo. Os membros não olham simplesmente para ele, mas olham firmemente. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos exorta sobre isso, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus em seu trono. Ele conduz a igreja com seu exemplo perfeito de vida. Ele é o cabeça em amor. Terceiro, Cristo é o cabeça da igreja em amor. Ele guia e manda no seu povo com seu maravilhoso amor. Na noite anterior à sua morte, disse Jesus a seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 a 35. Depois ele ainda acrescentou: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Esse amor que Cristo demonstra pelas pessoas leva seus seguidores a 3 direções. Primeiro, o amor de Cristo faz seus seguidores o amarem. João disse: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Segundo, seu amor faz os cristãos amarem uns aos outros. João escreveu: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Terceiro, seu amor faz seus seguidores cumprir sua vontade. Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Sendo o cabeça da igreja, ele serve amavelmente com seu poder e autoridade. Ele não renunciou à posição de Senhor quando lavou os pés dos discípulos, mas utilizou dessa posição para servir-lhes e dar-lhe desenvolvimento de espírito de serviço. Disse-lhe Jesus: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 13 a 15. Jesus retratou da forma mais elevada possível que o amor é e como o verdadeiro amor é manifesto.
ele guia a igreja com seu amor. À medida que vivem na atmosfera do seu amor, respiram essa atmosfera e a ele respondem, os cristãos são refeitos à sua imagem. Não é de admirar que João tenha dito: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 8. Caros alunos, concluímos essa lição com a reflexão: Cristo é o cabeça da igreja em autoridade, exemplo, amor e serviço. Ele guia a igreja mediante sua autoridade, sua vida perfeita e seu amor irresistível. Sendo um discípulo fiel, somos guiados pela liderança de Cristo. Somos seus imitadores. Que essas palavras de Cristo estejam sempre em nossos corações, porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que Deus nos abençoe.